diariamente uma pessoa ingeria proteínas e carboidratos, de modo que a razão do número de gramas de proteínas para o número de gramas de carboidratos nesta ordem, ou seja, razão é uma divisão. Não esqueça disso, sempre falo, vou continuar falando. Razão é divisão. Se é nesta ordem, é porque o primeiro é o numerador, que vem em cima da fração da divisão, e o de baixo é o segundo, numerador, ou seja, em cima é proteína, e na razão embaixo vem o carboidrato. Ele falou que a razão dava 2/7, 2/7. Após uma avaliação médica, ocorreu uma redução diária, isso aqui é tudo diário, né? Cadê? Diariamente, ó. Diária. Então, está tudo no mesmo intervalo de tempo, não precisa mexer nisso. De 40 gramas de proteínas e 50 gramas de carboidrato. Reduziu 40 gramas de proteína e reduziu 50 gramas de carboidrato. Olha a interpretação em língua portuguesa aqui. De modo que a razão citada, que era a mesma aqui, a proteína por carboidrato, passou a ser 1/5. A quantidade de proteína ingerida por essa pessoa após a avaliação médica passou a ser. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar as variáveis, que vão ser a quantidade de proteínas e carboidratos ingeridas antes. E aí depois, na hora de dar a resposta, tem que tomar cuidado para passar para o após a avaliação médica, que vai ser mais fácil de criar assim. Então, legendinha aqui, ó, eu não coloco o que eu estou fazendo hoje em dia eu mesmo, né? Mas você que está treinando no início, eu aconselho criar uma legenda. Pzinho, por que Pzinho? Porque é interessante não ficar criando só XY, né? XYW, crie variáveis que a letra represente, te lembre o que ela representa. Então, Pzinho vai ser gramas de proteína antes da avaliação médica. E Czinho, de carboidrato, vai representar gramas de carboidrato antes da avaliação médica. Dito isso, como que vai ficar a equação? Aqui eu estou ensinando técnica, não tem muita teoria, mas interpretação e técnica. 2/7, então a quantidade de proteínas, que é o que ele falou primeiro, dividido pela quantidade de carboidratos, em gramas, razão é igual a 2/7. Guarda. Aí ele falou que após a avaliação reduziu 40 gramas de proteína, então passou a ser P menos 40. E 50 gramas de carboidrato, passou a ser C menos 50. Ele falou que a razão agora passou a ser 1/5, 1/5. Tá aí meu sistema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou achar o Pzinho e depois eu vou tirar 40, porque ele quer o Pzinho após a avaliação médica, que foi quando tirou 40. Aqui vale, lembra que eu falei na questão anterior, ou foi na primeira, não lembro, que eu sempre indico um caminho para você não ficar correndo atrás de variável que não vai precisar? Nessa dá. Naquela da questão 1, que era a proporção de livros da livraria, você acabava tendo que achar o Azinho, Bzinho e Czinho, que era quanto elas venderam no mês anterior. Aqui não, você não precisa achar a quantidade de carboidrato Czinho, você só precisa do Pzinho. Então, o que você faz quando tem um sistema assim? Você isola, na que é mais fácil isolar, que é essa aqui de cima, o que você não quer. Ou seja, eu não quero carboidrato, eu quero a quantidade de proteínas, vou isolar o carboidrato. Então, aqui vai ficar, ó, multiplica cruzado, 2C igual a 7P, e vou isolar o C, ó, passo 2 dividindo, 7 por 2 dá 3,5P. E agora você substitui na outra, você vai ver que isso vai fazer acontecer o quê? Que você só tem a letra P nessa equação e já acha direto o que precisa. Você nem vai achar o C, se quiser você podia, mas é perda de tempo nessa questão. Então, aqui vai ficar P menos 40 vezes, já vou multiplicar cruzado, ó, vezes 5, igual a 1 vezes, que não muda nada, C menos 50, ou seja, 3,5P, que é o C, menos 50. Agora eu vou achar o P, ó, que faz distributiva, vai dar 5P menos 200, igual a 3,5P menos 50. 5P, passa o 3,5 subtraindo para o outro membro, fica 1,5, né? 5 menos 3,5, P. Menos 50, passa esse menos 200 com mais 200 para o outro membro, menos 50 mais 200 dá 150. 150 por 1,5, você pode ver que os números são até parecidos. Por quê? 150 é 100 vezes maior que 1,5. Basta pegar 1,5 e multiplicar por 100, que vira 150. Ou seja, se 150 é 100 vezes maior que 1,5, quando eu divido 150 por 1,5, dá quanto? 100. Né? 150 comporta 100 vezes 1,5 dentro dele. Então, 100 gramas. Só que isso não é a resposta. Ele pôs aqui pegadinha para quem não lembrar que ele quer a quantidade de gramas após a avaliação médica. Então, eu venho aqui agora, ó,
e faço o que ele quer, que é o P menos 40, que foi após a avaliação médica, houve uma redução, né, de 40 gramas. Então, é 100 menos 40. Então, o que eu quero é 60 gramas, que é quanto ele passou a ingerir após a avaliação médica. Gabarito A de amor.